Senhor, nós pedimos uma chuva de graça nas nossas vidas, Senhor. Derrama, Senhor, graça sobre graça. Se a Tua palavra, Jesus, nos ensina que Tu tens bênçãos maiores do que aquelas que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, nós queremos elas, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que a minha cabeça é pequena e os meus pedidos são mesquinhos, mas, Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, que visita-nos e nos dá muito mais do que merecemos, muito mais do que pedimos. Tu nos concede as Tuas graças pelos méritos do Teu próprio sangue, Jesus. E é por isso que nós pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos pelos Teus merecimentos. Não por nada, Senhor, que tenhamos feito, vivido, falado, ou mesmo insistido, mas por causa dos Teus méritos, Jesus. Porque Tu, Senhor, na Tua perfeição, se entregastes para me salvar, para nos salvar. Então eu te peço, Senhor, no Teu nome, Senhor, diga o nome de Jesus, fala: Jesus, é no Teu nome, Jesus. É no Teu nome, Senhor, que eu empilho as minhas necessidades. É no Teu nome, Jesus, que eu coloco, Senhor, cada sonho, cada projeto na minha vida. É no Teu nome, Senhor, que eu confio cada momento do meu futuro. É no Teu nome, Jesus. E é por isso, Senhor, que eu te suplico, em Teu nome, bênçãos para nosso grupo de oração, bênçãos para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, bênçãos sobre cada um de nós. E de forma especial, Senhor, o poder do Teu Santo Espírito, para que nós possamos provar a Sua glória e Seu poder, para que, Senhor, a Tua promessa seja completa, de que o Teu Espírito habitaria em nós. Age, Senhor, agora, Senhor. Age, Senhor, no meu coração. Age, Senhor, na minha mente. Age, Senhor, nos meus passos. Age, Senhor, derramando, Senhor, poderosamente o Teu Espírito. Uma vez, eu já contei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Uma vez eu fui evangelizar no interior de Rondônia, numa vila, uma vila bastante grande de palafitas, tinha em torno de 20 e poucos mil habitantes. E logo que eu cheguei, eles me serviram uma jarra, e eu perguntei para a pessoa, né? Eu sou muito tonto, eu falo às vezes demais. Eu perguntei: suco do que é isso? E a pessoa virou para mim e falou: não é suco, é água mesmo. É que a água era tão marrom que eu fiquei achando que era um suco de alguma coisa. Aí eu tomei o suco, né? E fiquei lá alguns dias evangelizando. E aí eu disse para eles: olha, se a gente fizer uma caixa e a água que a gente vai tomar passar pela caixa, as partes vão decantar. Eu sou engenheiro, né? Então falei, e aí a água vai ficar branquinha, né? Não vai, se tiver ali umas gotas de cloro, a gente pode até resolver outros problemas lá dos coliformes fecais, mas pelo menos a água fica branquinha. Aí eles falaram: por que eu vou fazer isso? A vida inteira eu tomei assim, o meu avô fez assim, o meu fulano do meu pai tomou assim, por que nós vamos fazer assim? E não tomaram, não gostaram da minha ideia, né? Às vezes nós estamos tão acostumados a não ter água pura, água limpa, que é do Espírito, que a gente se habituou a tomar água misturada. E agora eu não estou falando de água do filtro, eu estou falando da água viva. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê água pura mesmo, a água do Espírito, a água que transforma, que lava, que restaura, que refaz a nossa vida. Ah, mas eu sempre fiz assim, eu sempre tomei assim. Tá bom, não, dá para ter melhor, dá para ter coisa melhor para a sua vida. Levanta a tua mão e fala: eu sei que, Senhor, tem coisas melhores para a minha vida, Senhor.
Eu sei, Senhor, que você tem coisas melhores para mim. E eu quero, Senhor. Eu não quero só fazer o que eu estou acostumado. Receber, Senhor, a porção que eu estou acostumado, Senhor. Concede, Jesus, essa água maravilhosa que vem do teu coração. Concede-me, Senhor, restaurar-me com águas limpas, com águas puras, com águas restauradoras, com a água do teu Espírito, Senhor. Eu quero receber, Senhor. Eu me abro para receber esta água, Senhor, abençoada, que vem do teu coração, do lado cravado pela lança que jorrou sangue e água. Eu quero essa água, Senhor. Recai sobre mim, Senhor. Quero sentir essa graça e esse poder. Derrama sobre mim, Senhor, esta água, para que eu seja purificado, Senhor, e que eu só espere de Ti, que és fonte sem fim de bênção. Hoje eu estava lendo um documento, o documento que o Papa disse que nós carismáticos deveríamos seguir. Um documento de 1976, né? Não faz tempo, né? Eu era criança. E ele dizia, os reunidos nesse primeiro evento lá na Itália, esqueci o nome da cidade, qualquer coisa. E ele dizia que o amor e o carisma andam juntos. E a gente pede o amor porque a gente sabe que o amor vai nos salvar, que fé, esperança e caridade são as virtudes teologais, e a fé vai passar, a esperança vai passar quando você alcançar o céu, e o amor nunca passará. E aí a gente adora sempre pedir o amor, e o amor é importante mesmo, porque nós nascemos para amar. Mas ele lembra que São Paulo falou, olha, você tem que pedir o amor igual aos carismas. Essas duas coisas não andam separados. Quem só quer falar do amor e não quer falar da ação, da graça do Espírito em si mesmo, não está entendendo o que está escrito na carta de São Paulo aos Coríntios. Então pede para o Senhor, Senhor, pode derramar os carismas em mim, eu aceito. Talvez você passe vergonha com isso, mas você precisa, eu preciso, nós precisamos da experiência dos carismas em nós. Não é? Eu falo, eu quero obedecer a sua voz. Se você não tem os carismas, você não sabe que voz vai obedecer. Você vai obedecer a voz de alguém que vai dizer para você que é assim ou é assado. Eu quero que você escute a Deus. Para isso você precisa dos carismas. Você precisa experimentar o poder de Deus. Eu preciso experimentar o poder de Deus mais e mais. Não importa se você já experimentou. Fala, Senhor, eu preciso dos carismas. Eu preciso do extraordinário, porque o ordinário você já tem. O ordinário você sabe onde pegar, você vai estudar, você vai aprender, você vai desenvolver, você vai fazer exercícios até fazer bem feito, você vai trabalhar e ter jeito para aquilo. O extraordinário só Deus pode te dar. Fala para todo mundo, ó, vai buscar o extraordinário. O ordinário todo mundo busca. O ordinário todo mundo pode achar. E quem tiver mais saúde, mais dinheiro, vai achar o ordinário mais do que você. Mas o extraordinário, o dinheiro não compra. O extraordinário, nem a saúde compra. O extraordinário, só Deus concede. Pede, Espírito Santo, eu preciso do extraordinário. Eu não quero só o ordinário na minha vida. Adoro feijão com arroz, mas não quero só o feijão com arroz, eu quero a mistura. Eu quero a mistura. Eu quero o extraordinário. Aquilo que vem a mais. Aquilo que é bênção a mais. Aquilo que fala comigo, aquilo que fala com você, aquilo que toca você, aquilo que restaura vocês. O fogo é algo perigosíssimo. Quando nos queima, extremamente, pode nos levar a uma desidratação, só o calor, e a gente pode até perder a vida. Mas o fogo divino é uma coisa que é muito presente na Bíblia. Eu fico olhando que Moisés, depois
de já ter vivido na casa do faraó, de ter experimentado muitas coisas como filho da filha do faraó, e depois no meio do povo hebreu, e depois indo para o deserto, como foi a hora que ele viu aquela sarça pegando fogo e não queimando? Como ele se sentiu? Qual foi a experiência que ele teve? Até que ele escuta Deus dizer: tira a tua sandália, porque o lugar que você está é santo. Que lugar era aquele? Era no meio do deserto. Era um lugar nenhum, lugar que ele acompanhou as ovelhas. Por que aquele lugar era santo? Porque o que torna o lugar santo é a presença de Deus. Aquela sala onde os discípulos estavam apavorados, e veio fogo do céu como línguas de fogo. Que lugar era aquele? Era uma sala, não tinha nada de diferente. O que tornou aquela sala uma presença tão forte? O fogo divino. Esse fogo que precisa ser aceso. Esse fogo que disse Jesus esperava que já tivesse aceso e que ateasse fogo ao mundo. Pensa e fala para o Espírito Santo: põe fogo lá na minha casa que está precisando. Põe fogo lá no meu trabalho que está precisando. Põe fogo na minha vida que estou precisando sentir esta força do teu Espírito. Preciso sair de tanta caminhada humana para viver uma caminhada no teu Espírito. Pede ao Senhor agora um fogo que venha acender, aquecer, queimar a mornidão da vida. É muito perigoso ser morno. Vocês sabem a palavra de Jesus: quente ou frio, morno eu vou vomitar. Então, Senhor, me esquenta. Acende esse fogo na minha vida. Acende esse fogo na minha mente. Acende esse fogo nesse lugar. Acende esse fogo divino para tornar esse lugar santo, Senhor. Para tornar minha vida, Senhor, um lugar santo, Senhor. Fogo. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Pede, fala: Senhor, eu quero fogo do Espírito. Aquele fogo da sarça ardente. Aquele fogo da sala em Pentecostes. Aquele fogo, Senhor. Aquele fogo que Elias orou e desceu do céu e consumiu aquelas entregas, aquele holocausto. Eu preciso deste fogo. Você precisa? Então diga para o Senhor: eu preciso. É você quem pode pedir por você. Você pode até ouvir e se animar comigo, mas eu não posso fazer um pedido que é seu. Eu preciso, Senhor. Preciso deste fogo. E queremos, Senhor, que o teu Pentecostes aconteça aqui. Senhor, toma-nos. Nós dizemos: pode fazer, Senhor. Para que, Senhor, a tua glória seja vista em todos os cantos, em todo o tempo. Que as pessoas saibam que pertencemos a ti e que tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo, Senhor. Senhor, eu peço agora, vem agir, Senhor, sobre a nossa saúde. Você que tem algum pedido ligado à saúde, pede agora. No estômago, no sistema imunológico, na tua mente, nos teus olhos. A ciência tem crescido tanto, não é? Tem dado tantas oportunidades, mas ainda somos um mistério. Pede, Espírito Santo, vem agir sobre nós. Vem agir, Senhor, eu quero te pedir. Haja em nós, Senhor. Haja em nós. Estende a sua mão, fala: Senhor, do meu futuro você é o Senhor. Fale. Do meu futuro você é o Senhor. Repita comigo: do meu futuro você, Jesus, é o Senhor. Gente, todos temos um futuro. Abraão tinha 100 anos e Deus tinha um projeto para ele. Não importa até onde você chegou, Deus quer que vá mais longe. Você pode ser uma criança, você pode ser um idoso. Deus quer ser o Senhor do teu futuro. E diga: você é o Senhor do meu futuro. Eu te entrego o meu futuro para você, Jesus.
Não quero entregar o meu futuro para nada, a não ser você, Jesus. Você tem os melhores caminhos para mim. Às vezes nós não acreditamos nisso, às vezes nós queremos resolver nossos problemas com nossa força. Não acreditamos que Ele pode resolver os nossos problemas. Esses dias eu vi ouvi uma pessoa conhecida que tinha um excelente emprego, perdeu o emprego, pessoa de muita fé, não é? Muito sólido, com missa, com tudo, e ficou completamente desestruturado. E eu disse: você não acha que Jesus é o Senhor da sua vida? Se você confia nas tuas forças, você está ferrado, cara. Se você confiar nas tuas forças. Desculpa dizer isso. Nós não dominamos nada, um palmo na nossa frente. Não temos controle de absolutamente nada. Não temos controle da economia, não temos controle do dólar, não temos controle de guerra, não temos controle de nada. Mas você pode entregar este controle na mão de Jesus e dizer: vem ser o Senhor da minha vida, vem ser o Senhor do meu futuro. O meu futuro pertence a Jesus e Ele tem soluções melhores do que as minhas, e eu não preciso me apavorar. Vire para as pessoas e fale: não precisa se apavorar, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, não se apavore, Ele é dono. Ele é o dono, não precisa se apavorar, Ele é o dono. Ah, mas eu já não estou mais forte. Ah, mas tem a mais. Ele é o Senhor, imortal, não tem princípio nem fim. Aliás, Ele é o alfa e o ômega. Então, entrega na mão de quem tem poder. Repete comigo: Jesus. Só se você quiser, claro, né? Eu não sou capaz de tomar o meu futuro nas minhas próprias mãos e fazê-lo ser maravilhoso. Mas você é o Senhor do futuro. Por isso, Jesus, toma o meu futuro nas tuas mãos. Ele é teu. Eu te entrego agora. Vou dar os passos, mas abra o caminho, ilumina a estrada e abençoa o futuro. Amém. Amém. Se você tiver a Bíblia, puder pegá-la, Lucas capítulo 12, versículo 49. Lucas capítulo 12, versículo 49. Quero falar para aqueles que não trouxeram a Bíblia e que não usam a Bíblia no celular também. Eu uso a Bíblia no celular, não gosto muito, mas é porque aonde eu vou não dá para mim estar o tempo todo com a Bíblia. Então eu tenho a Bíblia Ave Maria, tenho a Bíblia de Jerusalém também no meu celular. Só que aí você vai navegar naquelas passagens que você quer navegar. Enquanto que a Bíblia, você pode muitas vezes orar e tirar uma palavra diferente e orar antes. E é uma relação muito, muito interessante. Não é mesmo quem usa o Kindle para ler, usa esses equipamentos, eu falo, ainda bem que está saindo os mais modernos agora, que você pode escrever em volta, né? Porque a gente precisa falar com Deus e precisa registrar as coisas, sabe? Eu tenho várias Bíblias, todas elas bem rabiscadas. E a Bíblia é um relacionamento. Então, não tem problema de você não ter trazido a Bíblia aqui. Mas eu quero só chamar a tua atenção de que você tenha uma Bíblia sua, na sua casa, que você tenha mesmo. A reunião passada, eu tinha trazido alguns livrinhos de oração e dei para todo mundo que não tinha, né? Aí veio uma mãe e uma filha, falou, olha, é um só para nós, né? Porque falou, vou pegar 2. Eu disse, não, eu quero que cada um tenha a sua
comunhão com Deus e o seu caminho com Deus. Você não pode viver pendurado no caminho do outro. Tem muito homem, hoje em dia, não é só homem, tem mulher também, que gosta de ficar pendurado na vida da oração da mulher. A tua oração não vai ser igual a dela. A mulher tem um jeito de rezar distinto. O homem tem uma característica diferente. Alguns são muito racionais. Mas a tua relação com Deus é tua. É tua. Você não pode trocar e nem... a gente reza junto. Ótimo. Se você reza junto, em família, maravilhoso. Rezamos juntos, estamos rezando juntos aqui. Mas a tua comunhão com Deus, você tem que cultivar. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estão vendo que eu estou dando de dedo? Pode falar para os outros, você tem que cultivar a tua relação com Deus. Não vem no grupo de oração para não cultivar a relação com Deus. Mas eu estou servindo, eu canto algumas músicas, eu prego, eu mexo no negócio, ponho as troças no telão. Está ouvindo, Rui? Tua relação com Deus é tua, e do teu jeito. E é do teu jeito, tem que ser nada, tem que seguir nada, é teu jeito. Deus sabe tudo. O que Deus quer de você é a sua sinceridade. Não estou cobrando de vocês trazerem a Bíblia aqui, não. Aqui é um momento diferente. Eu estou cobrando de vocês manterem o seu relacionamento com Deus, com a sua Bíblia. Diz assim, em versículo 49 do capítulo 12 de São Lucas. Diz assim: eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso? Mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá uma mesma casa, 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Palavra do Senhor. Ai, que palavra pesada, né? Então vai ficar dividido minha casa, vai ficar todo mundo separado, né? Que coisa ruim de ouvir, não é ruim? Mas o Senhor não está falando disso. O Senhor está falando que andar com Jesus não tem meio termo. Nós vivemos num tempo de adaptação, a gente fica se adaptando, a gente fica passando por... Ou você é de Jesus ou não é. Não significa que você tem que pegar e criar uma regra moral, os 10 mandamentos da sua casa, os 150 mandamentos do Antigo Testamento, para ficar falando para o outro o que tem que fazer. Não é nada disso. Aliás, isso não é de Jesus. Não é de Jesus, porque se ele veio para nos salvar, que ele veio morrer pelos nossos pecados, e se ele derrubou a lei, você vai pôr lei na sua casa? O que você tem que pôr na sua casa é o seguimento de Jesus. Mas nem todo mundo vai querer seguir. Então vai estar dividido, infelizmente, paciência. Isso não significa que você não vai amar eles, nem que eles não vão te amar, nem que vai ter menos amor, nem que você não vai semear amor, mas significa que você tem clareza de a quem você pertence e de que caminho você escolheu ir. Eu escolhi Jesus. Você faz a tua escolha. Tem uma coisa que eu quero falar aqui, que eu sei que talvez muita gente não vai entender direito, e até a Áurea pode pensar um pouco diferente de mim, mas eu acho que ela pensa igual. Os grupos, todos os diversos grupos, hoje existem centenas de grupos de pessoas que seguem a Deus, como pequenas comunidades, pequenas que seguem o padre fulano, padre ciclano, padre beltrano, que criam as suas diversas tribos, os acampamentos e diversos, todos eles muito abençoados, fazendo um grande bem. E as pessoas ficam esperando que vão se tornar servos destes grupos. Antigamente, nos grupos de oração, as pessoas ficavam esperando, vão me chamar para ser da intercessão, vão me chamar para ser pregador, vão me chamar para eu cantar no ministério de música, vão me chamar para eu ser não sei do que lá mais, eu vou do ministério de cura. Nem sabia o que era, nunca tinha Jesus te usado para curar, mas você achava bonito. Outros vão ser eu vou trabalhar no acampamento, eu vou trabalhar no outro. Não tem nada de errado, está tudo certo. Só que aqui nesse grupo, que é o grupo mais antigo da cidade,
e um dos mais antigos do Brasil, que ainda está firme, e que eu já fui em todos os grandes grupos do Brasil, quase todos, pelo menos, dos grandes, eu já fui pregador. Nesse grupo, o que nós queremos é que você experimente Jesus e cumpra o que Jesus tem para você. Eu, às vezes, fico olhando lá na minha paróquia, o padre dizendo que aumentou muito as crianças para catequese, e quem que quer ser catequista? Aí ele insiste, porque não tem ninguém suficiente para ter as turmas todas. Então, qualquer um serve para ser catequista. E eu te pergunto, você quer que qualquer um seja catequista dos teus filhos? Você quer que qualquer um cuide de anunciar Jesus e lhes ensinar os fundamentos da igreja e da fé? Eu não quero. Mas é o que eu recebo. Não é verdade? Por quê? Porque, na verdade, as pessoas se oferecem e se vinculam. Eu fico olhando, a pessoa está caminhando porque vai ser alguma coisa. Amanhã ela se decepciona. E aí a fé foi para o brejo, porque ela não estava fixada em Jesus. E eu quero dizer para vocês, sigam a Jesus, porque o resto vai decepcionar. Não tenho dúvida disso. Eu não sou uma pessoa que me decepciona, nem fiquei decepcionado com nada. Não estou falando por trauma nenhum. Mas porque, na verdade, eu não estou esperando. E porque eu vou fazer o que Jesus me mandar fazer. Teve uma época que o pessoal reclamava, porque veio umas regras e dizia que as pessoas não podiam, se o grupo não tivesse cadastrado de tal jeito, não podia pregar nos outros lugares. Se não tivesse feito tal curso. E eu me lembro que uma vez a pessoa falou para mim, e ela não sabia que eu tinha sido da equipe que escreveu as apostilas. E disse assim, mas você não veio fazer o curso aqui. Quase que eu falei assim, não vim mesmo, porque eu que escrevi o curso. Não é? Mas fiquei quieto. E aí as pessoas achavam ruim. E quando falavam comigo, eu não achava ruim. Sabe por que eu não achava ruim? Porque se Jesus mandar eu pregar, eu vou no ponto de ônibus e prego. Porque eu já levantei no avião e peguei o microfone do avião e preguei para todo mundo. Porque eu cansei de ver o número de ônibus que eu peguei para falar de Jesus. Porque Jesus me mandou. E também cansei de vezes que eu fiquei quietinho lá e não abri minha boca. Porque você vem aqui, e assim deveria ser em todo lugar, para receber a palavra com poder, experimentar Jesus e cumprir aquilo que Ele tem para você. E não porque você vai ganhar um cargo. Nossa igreja virou um lugar, não a nossa, todas. Um lugar de cargo. Não cargo de poder, cargo de fazer coisas. Não, mas agora você vai fazer porque você vai ocupar tal coisa. E não está errado, não estou dizendo que nenhum desses está errado. Porque se Deus mandou eles fazerem assim, eu acho que eles estão certos. Eu não sei. Eu não julgo a voz de Deus na vida dos outros, a não ser que pedirem para me fazer um discernimento. Eu posso dizer daqui. A palavra de Deus para esse grupo foi: anunciem, peguem fogo, mergulhem, tenham intimidade comigo e me testemunhem aonde eu mandar. E tem gente que vai testemunhar. Uma vez tinha um cara, vou contar para vocês, foi no nosso grupo de oração, quando era lá na Divino. E passou assim uns dias, me convidaram para ir numa casa que tinha uma pessoa que era uma pessoa muito ungida, especial, que eu não queria ir lá para vir. Quando eu cheguei lá, eu vi que era o cara que já tinha ido 2 vezes no grupo. Fiquei olhando, né? E ele olhou para mim, ele sabia, porque lá no grupo eu ficava na frente, mas não conseguia ver as pessoas, era muita gente, quem é mais antigo sabe disso. Mas aquela pessoa tinha percebido, porque ele estava, assim, eu achei, quando apareceu na porta, que era um mendigo. Achei que tinha entrado bêbado para pedir dinheiro, para alguma coisa. Então, a gente está acordando, a gente olha assim para que as pessoas que estão envolvidas fiquem atentas, né? Porque podia abordar alguém ou fazer alguma coisa errada. E a pessoa ficou, ele não entrou direito, ficou na porta esquerda, assim, umas 2 vezes. E aquela pessoa estava lá. E aí, na hora do negócio, apresentaram ele era o cara. E aí ele disse, eu sou de uma congregação francesa. Ele não falava português direito, falava de uma congregação francesa, onde eu fiz um retiro de 3 meses no deserto para ouvir o que Jesus queria de mim. E Jesus mandou que eu andasse como um mendigo, repartisse tudo que eu for comer com alguém, e eu ando pelo mundo para testemunhar Jesus e o que Ele fez na minha vida.
eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo, tenho uma coluna no jornal na Europa, e não sei o quê. E quem via ele achava que ele era o quê? Um mendigo. E ele não queria nada, não queria pregar no meu grupo, não queria nada. Ele estava vivendo o que Jesus pediu para ele fazer. Só que quando ele está num lugar, ele se informava, onde é que tem um lugar que eu possa me abastecer e ficar cheio? E disseram para ele, tem um grupo lá, não sei aonde, ele foi lá. E aí, durante o mês inteiro que ele ficou por aqui, ele foi participar lá. Ninguém sabia. Eu ainda falei para ele, você quer dar teu testemunho? Porque era bastante gente. E ele disse, não, eu não quero nada. Ele falou, eu não preciso fazer nada disso, eu só vou vivendo. Ele falou, eu vou andando e vou vivendo. É o que Deus pediu para ele. E às vezes Deus pede para você que você trabalhe lá onde você está com o teu emprego e que lá você faça uma diferença imensa. Ou às vezes Ele tem uma coisa especial para você e Ele vai revelar na hora e aquele testemunho vai fazer toda a diferença, como fez na vida de Pedro, o dia que André convidou ele para seguir Jesus e ele nem queria. E André nem era discípulo de Jesus, André era discípulo de João Batista. E quando Jesus foi batizado no Jordão, João Batista disse, segui ele que ele é maior que eu. E o André seguiu mesmo sem saber direito se valia a pena. Ele era discípulo de João Batista, ele não era discípulo de Jesus. Mas ele foi, João Batista, que era quem ele seguia, mandou seguir o outro. E levou o irmão dele. E o irmão dele está aqui, não é? Fez uma diferença imensa para a igreja. Você não está aqui à toa. Jesus está dizendo que ele veio e como ele queria que o batismo que ele recebeu já tivesse acontecido. No caso dele era ter já dado a vida. Ele falou, vim atear fogo à terra. E você sabe como é que a gente ateia fogo à terra? Se cada um de nós for uma chama viva onde Deus nos mandar fazer. E por isso a gente tem que ficar muito atento. Porque às vezes Deus muda. Deus inverte. Quando você não está assim com Jesus, você está preocupado com como é que te trataram, como é que falaram com você, se te deram as coisas, se te reconheceram, se te valorizaram. Agora, quando você está com Jesus, você não veio para ser valorizado, você veio para ouvir Jesus e pedir para Jesus que Ele fale com você e pedir que você fique cheio do Espírito e estar com pessoas que querem ficar cheias do Espírito e se abrir ao poder do Espírito. Eu estava uma vez num evento no Chico Neto. O Chico Neto estava cheio de gente. E uma mulher veio para trás, queria falar comigo, o pessoal não queria deixar, né? Porque estava no palco. Mas o Espírito Santo falou comigo, vai ali atrás. E eu fui me afastando, a banda foi tocando, outros começaram a conduzir, e eu fui indo para trás, até que eu encostei assim no fundo do palco. E aí a pessoa chegou para mim, a senhora falou assim, preciso falar com você. Achei que era alguém pedindo oração, mas eu não ligo, o que me pedir eu faço, se eu tiver para dar, eu dou. Eu falei, ok, o que a senhora precisa? Ela falou, eu preciso te dizer que você prepare, compre uma mochila, porque você vai dormir muitas vezes no aeroporto. Eu falei, que aeroporto? Eu nem viajo de avião, nem tenho lugar para ir, para nada. Mas eu ouvi, acolhi, falei, muito obrigado, né, que Deus te abençoe. Ela falou, não, você se prepara que você vai viajar muito. No ano seguinte, eu viajei praticamente mais de 15 estados brasileiros, diversas vezes. O aeroporto daqui era uma porcaria, os aviões ficavam todos em Congonhas, eu chegava em Congonhas, não tinha avião para chegar até Maringá. Tinha que dormir no aeroporto. Perdi a conta de quantas vezes eu dormi no chão daquele aeroporto. Aí eu lembrava daquela mulher. Nunca imaginei. Então, deixa Deus fazer o que Ele tiver que fazer com você. Eu me lembro de uma pessoa que o pai ficou velhinho, ficou com demência, Alzheimer, sei lá, e tinha que cuidar. E a pessoa não ia mais no grupo de oração. E as pessoas ligavam e falavam, você abandonou Jesus, você abandonou não sei o quê. E a pessoa falou, se eu ficar explicando o tempo todo, ela falou assim, eu vou no grupo quando posso,
vou, escuto, saio rápido, porque não posso deixar meu pai naquela condição sozinho. Muitas vezes eu não consigo sair por causa disso. E disse assim, foi o que Deus mandou eu fazer? E depois disse, eu vi a glória do Senhor fazendo o que o Espírito tinha pedido para eu fazer. E que era algo completamente diferente do que todo mundo achava que devia. Se você não escutar Deus, você vai fazer muita coisa que não é o que Jesus quer.